Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Minha convidada de hoje é famosa há tanto tempo que os caroneiros da geração Z ainda não tinham nem nascido. Quem está comigo aqui é a Thaís Fersosa, que tem quase 30 anos de carreira, coleciona uma série de trabalhos marcantes. Entre televisão, cinema e teatro, foram 29 papéis de todos os tamanhos, inclusive protagonistas em novelas de 3 emissoras. Os frutos disso, além da realização pessoal e da concretização de muitos sonhos, foi o reconhecimento em premiações, 8 indicações e 4 troféus. Nas redes sociais, a Tatá, como ela é chamada carinhosamente, também é acompanhada por muitos olhos. São mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, 1,6 milhão no YouTube, sempre ligados na rotina dela, que compartilha a vida de mãe da Melinda e do Teodoro, e a convivência com o marido, o cantor Michel Teló, dentre outros momentos de uma vida sempre agitada. O trabalho atual não é menos visado. A Minha Xará está no ar como uma das repórteres do BBB, programa que mobiliza o país todo ano. Vamos embora saber mais da história dela? Eu já começo com um fato curioso. O seu sobrenome artístico foi criado por ela, um mix de todos os nomes da família. Apertem os cintos que a estrada da Thaís já começou. Thaís, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Com certeza, eu que estou muito feliz de estar aqui. Um oi para todos os caroneiros que estão assistindo. Eu estou muito honrada de bater esse papo com você, de trocar essa ideia com vocês. Ai, posso te chamar de Tatá? Deve. Ai, então tá como bom. você se sentir melhor. Você, super jovem, tem quase 30 anos de carreira. É inacreditável, meu cérebro tem que processar essa informação. É verdade. Você começou com 13 anos. Exatamente. Como que foi esse começo? Era um desejo seu, dos seus pais? Como que era? Olha, na verdade, e você falou certinho, comecei com 13 anos, porque eu comecei em março, meu aniversário é em abril, então assim, eu tinha 12, logo fiz 13. Uhum. Então eu realmente já tinha lá os meus 13 anos. E, na verdade, os meus pais nunca tiveram isso em mente. Isso foi uma coisa 100% minha. Você tá brincando? Eu, desde criança, tinha o sonho de ser atriz. Eu achava o máximo aquela coisa das pessoas interpretarem. Eu ficava, quando eu via a Ruth e a Raquel, eu falava, gente, são 3 pessoas em uma só. Porque a Glória Pires e a Ruth e a Raquel, a gente super acredita. A gente vê a Glória Pires, a gente acredita na Ruth, a gente acredita na Raquel. E isso tudo uma pessoa só que faz. Então, assim, eu tinha um brilho nos olhos com aquela coisa de interpretação. Eu não tinha a menor pretensão de ser famosa, de ter dinheiro. Não era por isso. Não era por isso, eu era muito nova. Claro. Eu tinha 12, 13 anos, então assim, o meu objetivo, que me brilhava aos olhos realmente, era a interpretação. Eu achava aquilo um fenômeno, assim, eu achava o máximo. E daí eu comecei a pedir para os meus pais para fazer cursos de interpretação. E meus pais, naquela época, falavam, não é assim, você está estudando, quando você terminar de estudar, você pode fazer o que você quiser, escolher a carreira que você quiser, mas agora você precisa estudar. Tá. E aí eu insisti, de tanto que eu pedi, eles colocaram para fazer um curso de interpretação para TV, assim, aqueles cursos que é modelo, manequim, TV, sabe, que antigamente era meio assim. Antigamente, claro. Aí eu fiz, era um curso regular, então eu fiz assim de junho a dezembro, chegou a dezembro eu tô de férias. O curso eu fiquei arrasada, porque daí eu já tinha começado a experimentar. Você tava amando já tava amando. E daí eu falei pra minha mãe, mãe, por favor, porque vocês vão acabar desistindo de deixar eu fazer. Então eu queria fazer mais alguma coisa, um curso de férias e tal. E aí em janeiro eu comecei a fazer um curso de férias mesmo, que era assim, eram 3 finais de semana, tipo sábado, domingo, só. Mas era com o diretor da Malhação. Ah, tá. E um curso que a minha mãe viu no jornal. Tá brincando. Viu no jornal. Nossa, velhos tempos. E aí ela falou, olha, tem esse curso aqui, vocês folhando o jornal, se você quiser, aqui perto, dá pra gente levar você nas férias. Acho interessante você fazer alguma coisa nas férias, e uma coisa voltada para o que você gosta, até porque você agora não vai estar se comprometendo com a escola, então você vai poder se comprometer mais com o curso. Pô, legal, você quiser ir, vai. Fui fazer o curso. Menina, chegou lá, eram assim uns 50 alunos.
Porque tinha essa coisa de era o diretor da Malhação. Então, assim, tinha uns 50 alunos e o curso só podia ser de 16 anos pra cima. E você tinha 13? Eu tinha 12. E eu fiquei arrasada. Daí ele falou pra mim assim, olha, se você conseguir mais 3 pessoas que queiram fazer o curso da sua idade também, eu aceito vocês entrarem no curso, porque daí vocês podem revezar entre vocês os diálogos. Se tiverem 4, faz 2 e 2, aí reveza. Tudo bem, se você conseguir mais 3 pessoas que também queiram... botou pra ser meio comercial ali, né? Vamos combinar? Foi inteligente da parte dele. Foi. E aí, eu acho que falou assim, bom, vou testar essa menina, vou ver se ela quer realmente, né? Correto. Aí falou, olha, se você conseguir... E nisso chegavam muitas outras crianças que passavam pela mesma coisa que eu, que iam lá fazer o curso e, não pode. Então eu falei, beleza. Falei, mãe, vamos ficar aqui, vamos esperar o pessoal que tá chegando e eu vou lá e converso com a pessoa. Dito e feito, a gente conseguiu mais umas meninas que queriam fazer também, daí aí ele aceitou a gente fazer o curso e no final do curso, grande assim, né, a hora que você se forma, você gravava uma fita, um vídeo e deixava lá arquivado na Globo, deixava lá no elenco, no departamento de elenco da Globo, que isso era o que todo mundo esperava desse curso, era o vídeo final. E aí, quando deu a metade do curso, assim, ele falou, olha, a gente abriu testes para a nova temporada da Malhação. E, menina, Malhação naquela época... Era tudo! Malhação, era tudo. Em 1997, gente, que foi quando tudo. eu fiz... Era a época do Mocotó? Era a época do Mocotó, era assim, Romão, Candelária, nossa, o Broadway. O auge. Gente, a pessoa entrega os 40 que tá chegando. Entrega a idade, entendeu? Mas era aquela época que você Não, ainda era academia, entendeu? Era a música do Chorão na abertura, não era? Não, ainda era. Ainda vai levar. É mais ainda. É mais antiga ainda. Era Lulu Gente, Santos. Nossa, eu amava. E aí no meio do curso, ele falou, olha, abriu o teste e tal, a gente tá procurando. E ele falou, a gente precisa de uma personagem entre seus 14 e 15 anos. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí ele pegou justamente as 4 pequenininhas e falou, a gente vai fazer um teste com vocês 4. Pra ver, porque a gente abriu o teste no Brasil todo, no Rio, não sei, enfim, mas vamos fazer o teste de vocês 4 e ao invés de vocês fazerem um vídeo no final do curso, a gente já vai botar vocês pra fazer agora e vamos levar. Menina, daí foi. E faz um vídeo, faz outro vídeo, não sei o que, e leva até que chegou a ligação de que eu tinha passado do teste. E entrei pra Malhação. E foi assim meu primeiro trabalho. E assim, é muito jovem pra ter uma responsabilidade tão grande. Sim. Porque, vamos combinar, trabalhar, eu imagino que tinham dias que você não queria ir, mas você tem que cumprir o seu trabalho e você tem que estar lá atuando, decorando. É muita responsabilidade, olha, não é? eu vou falar pra você, nunca teve um dia que eu não quisesse ir. Era uma coisa, era uma paixão tão grande, que eu queria tanto aquilo. E eu fiquei tão feliz que deu certo, tão, assim, grata aos meus pais por terem aceitado eu fazer o curso. E o Márcio, que era o Márcio Augusto, de ter tido essa visão de deixar a gente fazer o curso antes, de ter aberto essa possibilidade da gente fazer nós 4, que quando eu cheguei lá foi uma frustração tão grande. Então, pra mim, era uma coisa assim, era muito especial. Eu ia pra escola de manhã, e aí saía da escola e ia direto pro Projac. Eu achava o máximo aquilo. As minhas amigas, elas iam no final de semana pra casa da avó, iam pra praia, iam pro shopping. Eu ia gravar, sabe? Sim. Eu ia gravar a Malhação. E tipo assim, eu não só ia gravar, que era uma coisa que eu amava, eu tava trabalhando já como atriz, era na Rede Globo e era Malhação que eu assistia. Então, pra mim, eu tava vivendo um sonho. Eu sempre falava assim, eu já era o que eu queria ser quando eu crescer. Então aquilo pra mim era muito mágico e não tinha essa responsabilidade de grana, de ser famosa, não, era um comprometimento com a atuação. Era um comprometimento com o meu sonho, entendeu? Por exemplo, você não tinha aquela coisa de, putz, agora tá todo mundo contando comigo em casa, financeiramente. Não, eu nunca sustentei a minha família. Não, nunca aconteceu isso. O meu pai sempre trabalhou, eu nunca trabalhei para colocar dinheiro em casa com meus pais, entendeu? Meu pai pagava minha escola, pagava meu curso de inglês, e aí o dinheiro que eu ganhava era o dinheiro que ele foi fazendo a minha poupança para comprar para quando eu ficasse mais velha, foi guardando meu dinheiro. Isso nunca foi uma questão, não era uma coisa assim, meu Deus, que alívio, agora eu vou poder pagar a conta de luz, a conta do mercado. Não, meu pai sempre sustentou a casa enquanto eu morei com ele. E aí o meu dinheiro depois, além dele guardar para mim, para as minhas coisas, para o meu futuro,
durante ali também era uma coisa, daí virou pras minhas coisinhas. Quando eu queria comprar uma bolsa, quando eu queria ir num cinema, quando eu queria fazer... Aí virou o meu dinheiro. Então sabe? Era uma coisa gostosa, por exemplo, você tinha uma liberdade a mais. Era algo assim, por exemplo, de repente, se você quisesse ir para uma Disney... Aí você poderia ir com o dinheiro que eu tava ganhando. Sim, com certeza. Então, era uma independência. Com certeza, era uma independência. Eu não fui, no caso, assim, eu emendei um trabalho no outro, eu fui pra Disney bem mais velha. Mas, assim, é exatamente isso. Eu já tinha o meu dinheirinho pra eu comprar as minhas coisinhas. Aí, naquela época, assim, por exemplo, era o dinheirinho pra eu pagar a manicure. Então, sabe, o meu pai sempre foi guardando o meu dinheiro pro meu futuro, pra eu, né, quando crescesse, comprar o meu próprio carro, comprar meu apartamento, ter minha independência financeira, e eu tinha aquele dinheirinho que eu sabia que eu tinha pra fazer as minhas coisinhas de uma menina de 14, 15 anos, que era comprar um negocinho ali, um negocinho aqui, uma roupinha aqui, alguma coisinha que eu quisesse. Coisa de uma menina de 14 anos, eu era muito nova, né? Então isso assim, isso foi muito bacana. Meus pais sempre foram muito parceiros e muito claros comigo. A gente sempre teve uma relação muito aberta de bate-papo sobre tudo, sabe? Eles opinavam ativamente na sua carreira? Como que era? Eles eram empresários? Meus pais sempre me deram muita autonomia. Assim, por exemplo, quando eu ia fazer reuniões com os diretores e tal, a minha mãe nunca entrava. Ela ficava sentadinha ali na recepção esperando e eu falava com o diretor, falava com os autores, fazia reunião de elenco. Então, assim, claro... Você tinha essa segurança tão nova? Você acredita? Então, assim, e a minha mãe e meu pai sempre estiveram comigo, né? Até os meus 18 anos, minha mãe sempre me acompanhou nas gravações, sempre. Nunca fui sozinha até os 18. O meu pai sempre que fez a parte de contratos, que meu pai sempre trabalhou com controladoria, com finanças, com essa parte burocrática financeira na empresa que ele trabalhava. E então vou botar assim, ele me ajudava, ele trabalhava comigo. Até hoje meu pai trabalha comigo com o maior orgulho, a pessoa que... Enfim, que tá sempre do meu lado. Então, e desde nova foi assim, sempre funcionou dessa forma. Com muito orgulho, viu? Que legal. Muito mesmo. Que bom que eles eram presentes, porque eu acho que por isso que você é tão cabeça boa. Eu tenho base. Boa é muito de mas eu tenho base familiar, sabe? Assim, eu tenho uma estrutura, uma base familiar. Sim. Então, a gente sempre foi muito, muito claro, muito correto. Então... Na nossa época... O símbolo do sucesso era ser capa da Capricho. Era. Hoje, tem as redes sociais. E o símbolo do sucesso, eu acho, que são os números de seguidores. Que as pessoas veem, assim. Antigamente eram os números de likes também. Hoje em dia, acho que caiu um pouco essa coisa do número de like. E realmente é mais o número de seguidores. Né? É mais o número de seguidores. Eu acho. Como que foi vivenciar essa mudança? Como que era pra você? Porque você atingiu os dois sucessos, né? Hoje você vê a diferença? Eu vejo. Na minha época, realmente, era assim, nossa, eu fiz muita Capricho Querida Toda Teen. Mas muito, muito, muito. E era o máximo, né? Era muito legal você estar na capa dessas revistas, assim. Era maior prestígio. Eu amava quando eu pegava a capa, olhava assim, a Capricha Querida, não sei o que. Claro! E eu tava ali, sabe? E eu realmente, eu fiz bastante, porque a minha fase, né? Quando eu fiz Estrela Guia, Corpo Dourado, quando eu fiz umas novelas, O Clone, com muita visibilidade e tal, era justamente o auge dessa época de revista, assim, de capa de revista. A gente assinava Capricho. Exato. E aí, hoje em dia, essa coisa do Instagram, o que é legal é que deu voz ativa pra nós, né? Porque antes você tinha, assim, pra se comunicar com o público, você tinha que fazer uma entrevista e contar que o repórter ia falar exatamente ia escrever exatamente o que você disse, né? Porque também corria esse risco de você dar uma entrevista, a pessoa colocava lá do jeito que queria e foi. E aí você não tinha nem onde se retratar. Como é que você ia falar? Não, gente, não foi bem isso, não. Aí você tinha que contar com outro jornalista que fosse te dar esse direito de fala, né? E hoje em dia as redes sociais, eu acho assim, o máximo, que aproximou muito a gente das pessoas, aproximou a gente do público. Então, até desmistifica um pouco aquela coisa do artista, né? Porque todo mundo... Humaniza, né? Humaniza. Sim. Porque as pessoas veem a gente consegue mostrar quem a gente é de verdade, a nossa essência, a gente consegue tanto se divulgar, como também se mostrar como é,
Né? É claro que tem esse filtro que as pessoas mostram na rede social o que bem entende, o que quer. Sim, né? Às vezes um mesmo paralelo assim, da realidade. Mas mesmo assim você tem esse espaço para estar mais quem próximo. constrói é você. A narrativa quem constrói é você tá mais próximo do público. Então, assim, eu acho que foi um ganho. Sabendo usar com inteligência, com sabedoria, eu acho que, pro bem, eu acho que a rede social realmente foi um ponto muito positivo pra gente. Mas eu fico pensando hoje, por exemplo, os jovens de 13 anos que estão começando a bombar nas redes sociais, que não é o meu público, não é o nosso público, Não. mas, assim, será, eu fico me questionando, não fica muito mais fácil subir a cabeça Com certeza. do que com o distanciamento que você tinha? Com certeza. Até porque, por exemplo, na minha época, a gente até... não é que demorava um pouco para entender essa dimensão do famoso, mas era diferente, porque você ficava um pouco ali naquela bolha, né? A gente ia pra gravação, voltava. Eu, por exemplo, como era muito nova, não era uma coisa de circular tanto por aí. Eu ia pra gravação, eu ia pra escola, eu tinha uma coisinha de um cinema, de um shopping e tal, mas eu não tinha tanto essa dimensão do caraca, eu sou famosa. Nossa, hoje em dia eles têm total consciência disso, porque tá todo mundo o tempo todo com o celular na mão, o tempo todo. Então, assim, hoje em dia você tem muito mais essa dimensão do tipo, eu tenho 1 milhão de seguidores, não, eu tenho 10 milhões de seguidores. Então, você tem essa dimensão da fama, né, do quanto você alcança com muito mais facilidade. Então, eu acho que realmente... E essa disputa da rede social eu acho muito triste, para falar a verdade. Mas Assim, para nós, para nossa idade, é um pouco mais fácil porque a gente já tem uma maturidade de entender que tem seus altos e baixos, de que tem o seu público nichado, que você comunica com essa pessoa, com essa galera e tal. Eu acho que a gente tem um pouco mais de... consegue lidar melhor com isso. Não é tão frustrante, porque quando a gente entende que assim, não... Eu comunico com essa galera, então eu vou atingir essa galera. Esse público. Agora, pra galera mais jovem, essa necessidade do atingir o todo, do estar sempre disputando com o outro, eu acho muito delicado, assim, acho muito difícil. Eu acho muito difícil e eu acho que os pais têm que ser muito presentes. Igual muito. Você falou que os seus eram, porque senão a pessoa sobe a cabeça. Sim. Que momento que você percebeu que você era famosa? Eu acho que foi um pouco mais pra frente, assim, não foi na Malhação, não foi em Corpo Dourado, que foi minha primeira novela. Aí teve Esplendor, que foi uma novela das 6 que eu fiz bastante sucesso. Aí eu fui começando a entender um pouco mais, quando começaram começou esse negócio de capa de revista, aí quando eu ia no shopping já não era mais a mesma coisa, ir num shopping... Eu acho que foi acontecendo aos poucos, sim. E eu acho que foi de uma maneira muito natural. O que eu acho muito legal que aconteceu comigo, e talvez justamente por ser uma época que não tinha rede social, por ter pais tão participativos, tão presentes, que sempre me trouxeram para o eixo, sempre me trouxeram estrutura, sempre estavam ali junto comigo. Então, assim, que são pessoas boas, sim, e que me deram esse olhar também. Eu acho que uma coisa muito legal que aconteceu comigo foi justamente a coisa ser natural. Eu não tenho, assim, uma frustração, uma coisa do perdi minha infância, que muita gente tem realizando isso. Um sonho. Então, e muita gente da nossa idade, que começou sim, cedo, fala, eu sinto que eu perdi muita coisa, eu sinto não sei o quê. Eu acho que os meus pais souberam equilibrar tão bem isso, e como são pessoas coerentes, de bom coração, de boa índole, pessoas pé no chão, que sempre me educaram dessa forma, com essa base... a coisa pra mim foi acontecendo muito natural e eu não sinto que eu tive uma perda. Entendi. Eu não sinto que eu perdi minha infância, eu não sinto que eu perdi minha adolescência. Eu tenho uma felicidade imensa de ter conseguido viver o meu sonho cedo. De ter realizado um sonho cedo. Eu lembro de, por exemplo, em Estrela Guia, que foi uma novela que fez muito sucesso, que eu tinha um cabelo laranja. Eu lembro de olhar para as minhas amigas assim e falar, cara... Eu queria que todas elas tivessem a oportunidade de viverem os sonhos delas agora também, assim, porque eu tô vivendo o meu, sabe? E era tão maravilhoso poder conhecer o Brasil. Eu viajava fazendo campanha publicitária, sabe? Isso pra mim era tão gratificante, era tão assim... Obrigada a Deus por me permitir não demorar pra viver isso, que eu tanto queria, sabe? Mas assim, você chegou no auge muito rápido.
Qual era o seu sonho de criança? O que você queria ser quando crescesse aos 13 anos? Quando você começou, o que você pensava? Falava daqui a um tempo ou não? Então, eu sempre brincava que quando eu era criança, eu já era o que eu queria ser quando eu crescer. Sempre brincava com isso. Então, assim, isso é uma coisa muito legal, porque era muito claro pra mim isso. Eu falava, nossa, eu já sou o que eu queria ser quando eu crescer, profissionalmente falando, né? Então, assim, eu tinha sonhos como ser mãe, sabe? Eu tinha sonhos como construir uma família. E pra mim, eu já estava vivendo profissionalmente o que eu queria ser quando eu crescer. E sempre, assim, eu sempre busquei personagens diferentes, sempre tive essa coisa de, nossa, eu quero fazer muitas coisas diferentes, eu quero fazer protagonista, eu quero fazer a vilã, eu quero fazer as personagens que não são as principais, mas que de repente tem uma reviravolta, porque eu vou fazer a personagem bem e ela vai ter uma história mais legal ainda. Então, assim, eu não tinha muito essa coisa de, quero fazer cinema em Hollywood. Tá. Não era. Eu queria fazer bons papéis, eu queria ter desafios, eu queria estar sempre em construção ali, sempre exercendo, sabe? Era isso. Então pra mim era muito isso. a atuação a raiz de tudo. Nossa, e eu acho tão curioso você falar isso, porque hoje em dia tudo é estratégia e ganhos secundários. Sim. E você estava ali no coração do negócio. Eu vou falar bem assim, muito sincero pra você, muito honesto. O dinheiro e a fama, pra mim, foram 100% consequência. Como eu comecei muito nova, eu não tinha, hoje em dia, eu acho que as crianças mais novas já têm isso. Eu quero ser famosa. Naquela época, e é muito genuíno, eu acho que não tinha muito esse olhar. Então, pra mim, eu não tinha esse olhar assim de eu quero ser famosa, eu queria ser atriz. Era muito claro pra mim isso. Aí a coisa do dinheiro, não era assim, eu não tinha essa coisa de eu acho que ser atriz dá muito dinheiro, eu quero ser atriz. Não, eu queria ser atriz. E aí, consequentemente, veio o dinheiro, veio a fama. Entendeu? Pra mim foi realmente uma consequência. Você e o Michel são muito públicos, pessoas muito famosas. Você fica pensando se um dia seus filhos quiserem seguir seus passos, como que vai ser pra você? Sim, eu penso muito sobre isso, assim, a gente fala sobre isso, a gente pensa sobre isso, os dois já falaram algumas coisas, o Teodoro sempre fala que quer ser cantora, a Melinda fala que quer ser cantora, quer ser modelo, tem também aquela fase, né, que aconteceu comigo, que a minha mãe, quando eu comecei a falar que queria ser atriz, era aquela fase, toda criança quer ser atriz, quer ser modelo. Eu queria ser Chiquitita. Tem sempre uma fase da criança que ela quer ser atriz, quer ser modelo, e a minha mãe na época falava isso, ela falava, filha, espera você estar mais madura pra você ter certeza que é isso que você quer. Porque toda criança tem um momento que quer ser atriz, quer ser modelo. Eu falava, mãe, não é assim. Eu realmente sei que eu quero ser atriz. Eu não tô nem falando que eu quero ser modelo, eu quero ser atriz. Então, pra mim, sempre foi muito claro isso. E as crianças agora também falam, né? Eu até quero ser atriz, quero ser cantora. YouTuber. Sério? A Melinda nunca falou youtuber nem o Teodoro. Juro. Eles falam de ator, de cantor, falam outras profissões também, que não são do meio artístico. Então, assim, não sei, vou apoiar no que eles decidirem. Nunca, jamais será imposto por mim, como não foi pelos meus pais. Não será uma escolha minha. Se eles não quiserem fazer nada relacionado à arte, eles não vão fazer. E se eles quiserem fazer tudo relacionado... Eu sempre falo pra eles, eu falo assim, vocês podem ser o que vocês quiserem. Que às vezes eles falam pra mim, eu quero ser cantor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, tá bom, se você estudar, se você se dedicar, se você se propor a fazer isso, você pode fazer. Ninguém precisa ser uma coisa só. Você pode ser você pode ser várias coisas, contanto que você estude, se dedique. Tá tudo bem. Então, assim, se eles quiserem seguir os caminhos dos pais, não será nenhuma surpresa pra gente. Já estamos preparados pra isso. Eles já cantaram essa bola. Já cantaram essa bola. Mas assim, mas também se não quiserem, não é uma questão pra gente, sabe? A gente não tem essa pretensão de falar assim, nossa, tomara que eles sejam cantores, tomara que eles sejam artistas. Não, a gente tá, inclusive, como pais, observando mesmo, assim, tipo, senti que ali gosta dessa coisa. Senti que aqui gosta dessa coisa. Nossa, olha, quando a gente fala sobre isso, dá uma brilhada nos olhos diferente. Sabe, a gente está começando a identificar em cada um o que realmente brilha os olhos.
Tem sabe? um que quando você liga a câmera, quer aparecer mais? Ah, tem. Que já fica Tem. mais tipo, me filma. E eles têm uma admiração, é tão bonitinho, eles têm uma admiração, eles são muito nossos fãs. Que legal. É um amorzinho. Eles entendem. Eles torcem muito por nós, eles vibram com a gente, eles assistem, eles são super compreensivos com a coisa do Michel viajar à beça. Eu trabalho muito de casa, mas também quando eu saio, eles entendem. Assim, como eu trabalho muito de casa, fiz os vídeos do YouTube, trabalho muito com digital e tal, pra eles era uma coisa mais confortável. Tipo, meu pai viaja, minha mãe fica em casa, trabalhando aqui. Eles super entendiam, a mamãe agora vai gravar. Ok, eu tava em casa, ok. Aí quando starta uma coisa assim de, olha, agora a mamãe vai começar a gravar fora. Aí a primeira semana tem uma coisa, mãe, mas é todo dia? Você chega a que horas? Tem um primeiro momento que eles começam a querer entender. Até, eu acho que eles querem entender a logística. Até que depois chega assim, mãe, boa gravação, até amanhã. Legal. Eles já entenderam. Pô, quando ela sai pra gravar, é tarde, ela chega, aí eu vejo ela amanhã no café da manhã. Então assim, eu sinto, e eu tenho muito orgulho disso, que assim como eu tenho com os meus pais até hoje, a gente tem uma parceria em casa. A gente conseguiu criar com eles uma parceria, uma cumplicidade muito bacana. Porque eu sempre fui aquela mãe que falou de igual para igual. Eu nunca fui Tati Bitati, eu nunca falei com bebezinho. Eu sempre falei de igual para igual com eles desde berço, assim, desde pequenininhos. Muito importante. Então, assim, eu sinto que a gente tem uma troca muito legal. Eles entendem, eles são compreensivos, eles são parceiros. E assim, tudo, quando a gente vai viajar, quando galera, hoje vai ser perrengue, hoje tem que acordar tal hora, a gente vai pegar o carro, vai pegar o avião, a gente vai ter que comer isso no carro, tudo. Eles são muito nossos parceiros. Tipo, a gente uma vez foi viajar, aí falou assim, agora a gente tem que tirar um soninho agora de tarde, que o papai tem show de noite, a gente vai no show com o papai precisa descansar, a gente tem que tirar um soninho agora, a gente acorda e vai... Tá bom. Eu falei, quero ver, vamos ficar rolando na cama. Sim. Menina, apaguei as luzes, os 4 dormiram. Que bom. Aí acordei eles pra jantar, pra gente poder ir pro show, eles acordaram felicíssimos, tipo, estamos indo pro show do pai, tô feliz de estar aqui. Então, assim, a gente criou isso muito, muito bacana entre nós, essa troca, sabe? E como tá sendo a aventura de cobrir o BBB com 2 filhos pequenos? Olha, as minhas amigas, todas, falam pra mim que não entendem. A Isa tá rindo. Porque, assim, todas as minhas amigas falam, eu não entendo, você deve ter um dia diferente do nosso, o seu dia deve ter mais horas, tem alguma coisa que acontece que eu falo, gente, nem eu sei, assim, como é que... Mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa e proativa. Tá. Eu gosto disso, assim, eu até, erradamente, sempre fui muito centralizadora, né, e eu até, foi difícil aprender essa coisa de delegar e tudo mais, porque eu sempre fui muito, muito centralizadora. Mas eu tenho um querer, uma força de vontade, uma determinação tão grande dentro de mim, que eu sempre falo que eu me organizo para que dê certo. É claro, tem dias que não vai dar certo, tem dias que não... E ok, e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem isso acontecer, não tem problema. Mas eu digo assim, eu sou uma pessoa muito organizada, que busco fazer as coisas darem certo. Então, assim, eu realmente me proponho, sabe? Eu faço o meu dia render da maneira que eu consigo. Então, assim, eu volto do programa de madrugada, 2 da manhã. E eu, sim, acordo às 6 horas da manhã para acordar os meus filhos, para trocar eles, para fazer o café da manhã deles. Mas você não fica exausta? Levar eles para a escola. Eu faço questão. Tem coisas que eu não abro mão. Tem coisas que não são negociáveis para mim. Mas, Tata, você nunca teve um burnout? Não. Tô chocada. A Isa. Tô chocada com esse ritmo. Gente, ela dorme 4 horas por noite. Não é sempre. Tá, tudo bem, não mas agora. Sempre. E as crianças dormem muito bem, sempre dormiram muito bem. Então, por exemplo, no final de semana, eles não são aquelas crianças que acordam às 6, eles acordam 8, 8h30. Tá, são aquelas crianças que acordam e ficam no quartinho deles brincando, mexendo nas coisinhas. Um vai no quarto do outro e fica brincando entre eles. Então, assim, eu também tenho a sorte de ter situações que favorecem isso. E, por exemplo, essa semana, eu fui fazer o programa ao vivo, eu cheguei, eu fui dormir, era 3 da manhã. Às 6 da manhã eu acordei. Aí tava na pilha ainda. Acordei, botei eles pra escola, fiz as coisas que levei na escola, né? Voltei e falei, cara, acho que eu vou dar uma emendada, eu vou malhar logo, porque senão depois eu vou acabar não conseguindo ir. Fui direto pra academia, malhei, não sei o quê. Quando acabou, deu 11 horas, eu falei, agora eu preciso respeitar o meu corpo.
Descansa. Agora eu vou descansar. Daí eu fui até a hora do almoço, me dei ali umas 2 horinhas até 1h da tarde. Não, então assim, mas eu faço... Aí quando eu acordei 1 da tarde, eu fiz um almocinho mais curto, eu almocei lá nos meus 20 minutinhos, porque eu tinha coisa pra gravar. De publicidade, de merchandising e tal, e tinha depois que buscar eles na escola. Então assim, eu vou me ajustando, me adaptando e tento fazer dar certo. Claro, tem coisas que eu falo, bom, isso vai ficar pra amanhã. E esse vai ficar para depois de amanhã. E vou ajustando o que eu posso. Eu sempre falo, e é importante as pessoas saberem disso, que a minha profissão me permite isso. Também tem essa diferença. Tem pessoas que tem que estar lá trabalhando das 8, sabe? Que tem que bater o ponto, que tem que pegar o ônibus, que é uma realidade diferente. E cada um tem que se adaptar à sua realidade. Então, assim, dentro da minha realidade, que posso... Né, na minha profissão, que posso me permitir fazer a gravação na hora que eu preciso fazer, estar aqui hoje, eu optei por estar aqui às 5, porque eu queria buscar os meus filhos na escola. Então, assim, a minha profissão também me dá essa liberdade. Me permite escolher os horários, adequar melhor a minha agenda. Então, eu acho que isso também facilita muito. Ainda falando de BBB, eu preciso te perguntar, eu não sei se você pode falar. Você tem um favorito? Tenho. Você pode falar? Não. Eu fui tão firme no tenho, né? Tenho! Pode falar não! Não, então, isso pode mudar, né? Que a nossa percepção do jogo muda a cada 24 horas, a cada dinâmica, a cada momento. Mas, assim, primeiro até eu queria falar sobre isso, que eu tô muito feliz com essa oportunidade. É um desafio imenso, porque você tá lá fazendo um programa ao vivo, com um roteiro, com um parceiro junto com você, com uma pessoa que você entrevista e que é uma pessoa que tá fora da realidade há semanas ou agora daqui a pouco virar meses. Então, assim, e lidando com pessoas da internet, com chega pergunta da internet, chega não sei o que, é um programa ao vivo. Então, assim, é um desafio maravilhoso. É um frio na barriga, é um brilho nos olhos, é uma coisa tão gostosa. Eu tô tão feliz com essa oportunidade, assim, e eu já sabia que tinha uma visibilidade imensa. Sim. Eu sei o que o Big Brother representa no nosso país, né? Tem, assim, as pessoas curtem assistir, é uma coisa que mesmo mobiliza o país. Não, e mesmo quem não assiste diariamente, pelas redes sociais tá sempre acompanhando, tá sempre sabendo, né? Então, assim, eu tô tendo um retorno muito bacana, tô muito feliz. E assim, como você tinha me perguntado até com relação ao trabalho, é isso, eu me sinto muito realizada. Eu vejo que as crianças ficam muito felizes em me ver realizada, porque eu sempre falei pra eles, assim, é claro, muitas vezes a gente trabalha porque a gente precisa, mas é importante deixar claro pra eles também, quando é o caso, que a gente trabalha porque a gente gosta. Óbvio. Isso também é legal. Eu também quero que eles saibam, assim, eu preciso trabalhar, porque é dali que vem a minha fonte de renda, é dali que vem o meu dinheiro, mas eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu sempre falo, quando a mamãe vai sair trabalhar, aí quando se rola uma coisa do tipo, mãe, eu falo, eu tô tão feliz. A mamãe tá indo lá fazer uma coisa que eu gosto tanto. E eu sei que vocês ficam felizes, eu sei que vocês têm orgulho, vocês se admiram e tal, não sei o quê. Então, assim, é tudo também um outro olhar. Eu acho que isso também faz com que eles levem numa boa. E no meu caso, eu nunca tive, assim, agora falando como mãe, eu nunca tive problema em sair de casa para trabalhar. Você nunca teve a culpa materna? Não. Uma coisa que sempre me, assim, por exemplo, se eu vou sair para jantar, aí eu fico assim, ai, será? Acho que eu vou voltar mais cedo. Então eu vou sair mais tarde, porque aí eu boto eles pra dormir e aí depois eu vou. Sim. Aí não sei o quê. Aí sim. Rola às vezes. Então, quando é uma coisa de diversão, assim, eu sinto que rola, que eu ainda às vezes fico meio... Ficava, né? Porque agora, como eles estão na escola, então, assim, eu aproveito o tempo em que eles estão na escola pra fazer as minhas coisas. Quando eu sei que eu vou buscar eles na escola, eu falo, bom, agora eu vou buscar eles na escola e vou ficar com eles. Então, eu tenho uma boa parte do meu dia pra fazer o meu trabalho enquanto eles estão na escola. Mas eu digo, antes, eu tinha isso. Hoje em dia, eu não tenho mais, assim. Eles já têm também a rotina deles, as coisinhas deles e tal. Mas quando era assim uma coisa mais de lazer, eu tinha. Pra trabalhar, eu nunca tive. Eu sempre tive uma consciência muito grande de assim, mãe feliz, filho feliz, mãe realizada, filho feliz, filhos orgulhosos. E eu sempre amei muito o meu trabalho, sempre fui workaholic, eu gosto de trabalhar. Então, assim, eu quero que eles tenham admiração por mim, eu quero que eles me tenham como um exemplo de uma mulher batalhadora, guerreira, que corre atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, assim,
eu nunca saí para trabalhar culpada. Não, mas isso é muito bom a gente falar, porque tem muitas pessoas que, inclusive, postergam a maternidade pelo sentimento de que vão ter que abandonar a carreira. Sim. E para muitas pessoas acontece. Sim, acontece, mas também tem muita gente que fala, ai, e daí quando eu for mãe eu não vou mais querer. Porque é um amor tão grande que você não vai mais querer. E não é verdade. Não, eu acho que ocupam lugares diferentes, né? A sua realização profissional e a sua realização pessoal são coisas que ocupam lugares diferentes e que têm uma importância igual, né? De igual importância você se sentir realizada profissionalmente, realizada pessoalmente. Então, assim, eu antes de ter as crianças também pensava assim, falava, ai, será que é o melhor momento? A gente entra nessa, né? De quando é o melhor momento? Será que é a melhor hora? Será que eu espero um pouco? Não sei o quê. Rolou isso. Tá. Mas depois que eu tive as crianças, pelo contrário, eu me reinventei. Você lançou um canal de muito sucesso no YouTube quando você se tornou mãe. Exato. Então, assim, eu vi nessa coisa da maternidade, e foi no melhor momento, eu acredito que eu entrei no YouTube, fiz o meu canal na época certa, assim, sabe? Foi a época que tava no começo ali. E foi exatamente isso. Eu falei, bom, eu agora vou ter um filho, eu vou engravidar, né? Eu vou ficar um tempo fora das novelas, porque eu não vou fazer nenhuma personagem grávida, então eu vou me afastar um pouco, mas, cara, eu preciso trabalhar, eu gosto disso, e eu quero estar perto das pessoas, eu não quero abandonar o meu público. As pessoas têm curiosidade sobre mim, vão querer me acompanhar grávida, me acompanham desde criança, que é uma coisa que eu tenho o maior orgulho, que o meu público... Cresceu com me você. Aceitou. E me aceitou. Eu comecei como atriz criança, virei adolescente, virei mulher, eu casei, eu tive filho, eu tive um canal, eu apresento. E o meu público foi junto comigo. Eu sou muito grata às pessoas por isso. De terem me aceitado as minhas transformações, as minhas novas conquistas, as minhas novas escolhas. E aí, na época que eu engravidei... Porque nem todo mundo tem essa sorte, Nem todo mundo tem. Então, eu sou realmente... Isso é uma coisa que eu sempre faço questão de falar. Sim. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade das pessoas aceitarem as minhas transições, sabe? E quando eu engravidei, eu falei, cara, eu não quero ficar longe do público. Eu não quero deixar de trabalhar. Eu quero viver a minha maternidade, mas eu também quero me sentir ativa, eu quero me sentir produtiva. Mas o YouTube já era uma carreira? Não. Eu nem tinha o canal. Aí eu falei, bom... conversando com alguns amigos e tal, um negócio de canal do YouTube, não sei o que, eu falei, nossa, legal, eu acho que eu vou fazer isso, vou criar o meu canal no YouTube, tanto que o meu canal começou como Nasce Uma Mãe, era o nome do canal no YouTube, e daí eu comecei a mostrar as minhas experiências na maternidade, como eu estava vivendo, o que eu estava vivendo, e daí eu comecei a trazer pessoas para falar sobre isso, a moça da amamentação, a enfermeira, a obstetra, a moça que fazia o enxoval, e aí eu comecei a entrevistar. E aí eu comecei a gostar daquilo, comecei a sentir prazer em ter aquilo e fazer aquilo. Voltei a ter aquele brilho nos olhos, aquele frio na barriga. Que você já não estava mais tendo tanto. Voltei a ter aquela coisa, aquele frisson diferente. E, pra minha surpresa, o público comprou essa ideia. Tipo assim, eu fiquei surpresa de ver que as pessoas não gostavam só das personagens que eu fazia. Gostavam também da pessoa por trás das personagens, de mim, da minha forma de me comunicar, da minha forma de falar, se identificavam comigo de alguma maneira. Foi através da rede social que eu vi isso, através do meu canal no YouTube. Só que é muito inovador, porque naquela época não existia a profissão youtuber. Não, nem era chamado assim, né? Eu tinha um canal no YouTube. Então, não era assim, você é youtuber, entendeu? E não existiam influenciadores. Também não. Então, ou estava muito no começo. Ou estava muito no começo. Então, você, querendo ou não, você já tinha feito um movimento lá atrás de fazer uma transição de carreira de emissora, né? Sim. Que a gente vai falar sobre isso, mas, assim, você fez uma transição dentro das redes sociais, inovando algo que não existia. Sim. Que eram os influenciadores. Sim. E você já tinha ideia de como você ia monetizar isso ou não? Não. Não, é legal a gente falar porque às vezes... Não, também, porque aí tá, eu não sei, eu acho até que as pessoas se identificam comigo pela minha forma genuína de ser. Porque as coisas acontecem de forma muito natural, não é programado, não é articulado, entendeu? Uma coisa que eu falo assim, eu acho que isso... Eu vou sendo eu vou vivendo as minhas experiências, eu vou acreditando no meu feeling, buscando o que me faz feliz, o que me faz me sentir realizada. E
acho que entendendo as coisas, sabe? E fazendo com que elas vão acontecendo. Então, assim, por exemplo, essa coisa do canal, foi exatamente isso. Eu acabei uma novela e descobri que estava grávida. Eu fiz o último mês de novela já grávida e não sabia. Tá. Aí, quando eu descobri que estava grávida, aquela alegria, não sei o que, era novembro, assim. E, nossa, grávida, né? Aí, no ano seguinte, eu falei, caramba, agora eu tô grávida. E, poxa, quando a neném nascer, eu quero ficar pelo menos até um ano dela, assim, sem trabalhar, fazendo coisas mais pontuais. Sem trabalhar, que eu digo assim, sem fazer uma novela. Sem trabalhar, gravando o tempo inteiro. Não, então, pois sem trabalhar, que eu digo assim, sem fazer novela, que é aquela coisa de gravação de segunda a sábado, todo dia, não sei o quê. Falei, não, fazer umas coisas pontuais, uma participação, publicidades, fazendo umas coisas, né? Aí, tá, então, tem no YouTube. As pessoas estão fazendo canal no YouTube. Ah, por que você não fala sobre o que você tá vivendo, a experiência? Cara, que maneiro, eu podia falar sobre as coisas que eu tô vivendo. Porque tem muita menina que se identifica comigo, que cresceu junto comigo, que tem a curiosidade de saber como tá sendo a maternidade pra mim. Claro. Pô, é isso, vou começar a falar sobre isso. E daí eu comecei, então foi muito genuíno de querer me sentir produtiva, querer não parar de trabalhar, querer estar mais perto do meu público, não dar aquela sumida, tipo, tá grávida, sumiu. Eu queria estar ali, eu queria estar acontecendo, estar vivendo, eu gosto do meu trabalho e tal. Então aí eu fiz o canal no YouTube e a coisa foi tomando forma. Tá. Porque quando eu comecei a postar os vídeos, eu não tinha noção de que até era Nasce Uma Mãe, era até difícil de procurar. Tanto que depois me aconselharam, falaram, por que você não muda pra Tatá Fersosa, que é o seu nome no Instagram, no Twitter e tal? Para as pessoas te acharem. Maior, né? Para as pessoas te acharem, que Nasce Uma Mãe, as pessoas não vão te achar. E aí começou a ter uma visibilidade muito grande, porque tinha isso. Não era uma pessoa desconhecida que estava fazendo um canal no YouTube. Já era a Thaís Fersosa fazendo um canal no YouTube, contando as suas experiências como mãe, como gestante. Então começou a espalhar muito as notícias do que eu postava no canal. Então o canal foi crescendo e tendo uma visibilidade relativamente rápido. E também porque eu acho que foi a hora certa. Talvez hoje em dia não seria tanto, né? Porque tem muita oferta hoje em dia. Mas naquela época também não tinham tantos. Então, assim, a coisa foi tomando uma proporção que depois é que eu fui entendendo. Caramba, então... Tanto que depois eu fui até profissionalizando. Era uma coisa que eu gravava no celular. Eu falei, caramba, acho que eu preciso de uma câmera, eu preciso ter uma luz legal. Você gravava no celular. Né? Aí depois eu falei... Gravava com o celular apoiadinho, sabe? Aí eu falei, nossa, acho que eu preciso ter um tripé, ter uma câmera, ter uma luz, né? Aí eu fui melhorando as coisas assim aos poucos, sabe? Mas legal você falar, porque é uma dica para as caroneiras. Vai lá e faz. Começa. Acredita. Começa, né? Saia da zona de conforto, acredita em você, se dê esse valor, se dê esse crédito. E tudo bem se não der certo, porque também eu sempre fui uma pessoa que eu falo muitas coisas que eu penso. Então eu sei também que eu posso ouvir coisas que às vezes eu não quero ouvir. E nesse caso, eu também sempre fui uma pessoa que assim, eu quero fazer. Eu vou fazer possível. E tudo bem se não der certo. Eu também não sou aquela pessoa que fica frustrada, que se arrasa por causa daquilo, que fica mal e que aí não consegue. Você não se sente um fracasso quando algo dá errado? Eu fico frustrada? Eu fico. Mas eu não uso isso pra me acabar. Eu uso isso pra me fortalecer. Falar, cara, pô, não deu certo, mas eu dei o meu melhor ali. Eu fiz o melhor que eu podia. Infelizmente não aconteceu, então tá bom. Então eu vou tentar uma outra coisa, ou eu vou tentar de um outro jeito, ou eu vou continuar batalhando, eu vou continuar estudando, eu vou continuar buscando e vou tentando. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, né, não só de muita fé, mas de coragem de tomar essas iniciativas, assim, sabe? De ir mudando pra atriz, apresentadora, comunicadora, você foi redesenhando sua carreira e você consegue seguir muito o fluxo da atualidade. Então, você, quando surge algo novo, você abraça, você não tem medo do novo. Não. Só que eu percebi também, estudando a sua história, que você respeita muito o seu timing. Muito. Por exemplo, eu vi você falando no Quem Pode Pode que você tinha perdido esse brilho pela atuação e que daí você abriu o canal do YouTube. Depois eu notei que o canal do YouTube, ele tá um pouco parado. Eu parei, Ah, tá. Tem uns 2 anos, eu acho. Você não tem problema em encerrar ciclo? Não. Pra você, é uma coisa assim, você vive um luto ou você fala, não, vamos que vamos? Engraçado, eu tô adorando ouvir você falar de mim. Tá sendo tão esclarecedor. Não, porque... Porque assim, é isso. É isso, eu acho que você conseguiu visualizar.
E nunca foi uma coisa que eu falei, nossa, não tenho medo de encerrar ciclos. Eu nunca verbalizei isso, mas eu acho que você verbalizou muito bem. E realmente, por exemplo, na época de novelas, eu já vinha meio assim, puxa vida, eu fiz a vilã, daí vou fazer agora outra vilã. Não, mas essa vilã é uma vilã diferente. Aí eu fiz uma novela que era Escrava Mãe, que foi uma personagem sensacional, fortíssima, intensa, foi muito boa. Mas mesmo assim, quando acabou a novela, eu falei, caramba, o que será que vai vir agora, assim, né? Eu queria que viesse um negócio diferente. O que seria agora, com tudo que eu já fiz, o que seria esse negócio diferente, sabe? E não conseguia visualizar isso. Já estava com essa coisa de querer engravidar e tudo mais, porque antes de eu fazer essa novela, a gente já estava pensando em engravidar. E eu já estava, assim, com a novela engatilhada e tal, o Michel estava com um projeto de um DVD. Daí a gente falou, cara, então vamos fazer o seguinte, faz o DVD, eu vou fazer a novela, e quando acabar, aí a gente começa essa tentativa aí e tal, não sei o quê. Então, é aquela coisa do planejar, né? Do planejar. E aí, quando acabou a novela, eu falei, bom, então acho que agora é o momento, realmente, de engravidar. Mas peraí, que você já contou, que eu vi você contando, que você falava, meu Deus, se eu estiver fazendo uma vilã, filha, eu não sou assim. Então, foi aí que aconteceu. Aí, quando a gente tava na metade dessa novela, dessa Escrava Mãe, a gente falou assim, bom, a novela já tá acabando, mesmo que eu engravide agora, a barriga vai aparecer daqui a 3 meses. Gente, então acho que já dá pra liberar. Falta, assim, 2 meses pra acabar a novela. Primeiro, não sei se vai engravidar tão rápido assim. E segundo, mesmo que engravide, não vai aparecer a barriga ainda. E foi isso. Então a gente liberou pra engravidar. E de fato eu engravidei. Então, como eu sabia que tinha liberado, eu falava, filha, se você estiver aqui dentro, a mamãe não é assim. Eu falava exatamente isso. E foi ótimo, porque realmente eu estava grávida no último mês. No último mês da novela. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu tava já. E foi. Eu acho que era porque eu fazia uma vilã. Eu acho que se fosse qualquer outra personagem, eu não teria pensado nisso. Como era uma vilã, eu falava coisas muito fortes, muito pesadas. Eu botava a mão assim na barriga. Exato, e eu disfarçava, né? Falava, pô, o povo vai achar que eu tô louca botando a mão assim na barriga. Aí eu botava assim, disfarçada assim, ó. Botava só um quentinho aqui assim, ó. Aí eu falava. Aí pronto. Aí assim, vamos gravar? Eu falava, peraí, só um pouquinho. Agora a mamãe vai trabalhar. Maravilhoso. Então assim, e aí quando acabou a novela, eu falei, bom, então acho que agora é a hora de engravidar mesmo, realmente e tal. E daí, engravidei. E aí teve essa coisa do, pô, por que não fazer um canal no YouTube? Então tá, então vamos fazer o canal no YouTube. Fiz o canal no YouTube. Fui vindo. Aí o que aconteceu? O canal cresceu muito e virou um canal de entrevistas. Até então eu fazia aqueles vlogs, né? Sim. Que eu mostrava dia a dia, mostrava viagens, fazia receitinhas. Era um canal bem despretensioso, assim. Era uma coisa muito... Tô falando com a minha turma, com as minhas amigas, com a minha galera. Eu não tinha... O vídeo mais assistido é o do parto. Sim, e eu não tinha esse comprometimento, assim, do tipo, esse canal é um canal de receitas. Não, era um canal sobre mim, sobre, assim, eu ia viajar, eu fazia um vídeo, tinha uma receitinha legal pra compartilhar, eu fazia, tinha um treino bacana, eu fazia, e eu gostava muito da coisa de passar informação pras pessoas, levar informação. Isso era uma coisa que eu como uma pessoa pública, sempre me comprometi muito com isso. Isso é uma coisa que eu sempre tive consciência da minha responsabilidade social, do quanto a gente influencia, sim, pessoas, do quanto tem pessoas que se espelham na gente, que admiram a gente. Você sempre teve essa consciência? Sempre assim, não, depois claro, de mais velha. Sim, eu sempre tive essa consciência de que, assim, poxa, eu tenho uma galera que me assiste, eu tenho um comprometimento com essa galera que me admira, que gosta de mim. Eu sempre tive esse respeito com as pessoas, muito claro pra mim, essa troca, porque eu sempre recebi muito carinho. Então, eu sempre tive um respeito muito grande pelas pessoas, com essa troca. E aí, o meu canal, eu comecei a achar que era muito legal essa coisa de eu passar informação para as pessoas. Então, assim, a pessoa que não tinha uma enfermeira, um conhecimento do negócio do peito para amamentação, aí eu fazia entrevista com essas pessoas para passar informação para a galera mesmo. Tá. Então, isso sim. E aí eu comecei e falei, poxa, eu acho que a galera gostaria de ouvir, assim, a Ivete falando sobre maternidade. Ela não fala sobre maternidade. Então, vou chamar a Ivete pra falar comigo. Aí vou chamar a Eliana pra falar comigo. A Maiara e Maraísa. E daí eu comecei a fazer entrevistas. Aí mudou um pouco a coisa. Aí o canal deixou de ser uma coisa de experiências minhas, de vlog, não sei o que. E eu comecei a entrevistar outras pessoas. Mas, mais uma vez, você fazendo uma transição de carreira... Sim, naturalmente a coisa foi acontecendo por causa disso. Porque como eu comecei a entrevistar, que não era entrevista pra mim, eu chamava a menina da amamentação. Eu falava, pô, como é que faz? Gente, olha assim. Não sei o quê. Aí, de repente, aquilo eu falei, é uma entrevista.
né? Eu tô entrevistando. Uhum. E daí eu fui vendo que a coisa foi funcionando e que as pessoas falavam, poxa, Tatá, muito obrigada, eu não tinha acesso a isso, eu não tinha conhecimento disso. Legal você trocar com a gente, você passar essa informação. E daí eu comecei a trazer outras pessoas famosas para também falar das experiências delas. Uhum. Tipo, por que não? Sim. Aí foi o primeiro momento que eu falei, eu tô entrevistando. Uhum. Tá rolando uma entrevista aqui. Sim. E aí sim eu vi e falei, nossa, legal. Comecei a estudar, comecei a buscar coisas, ver vídeos, achar a minha forma de me comunicar, a forma como o público se identificava comigo como comunicadora. E aí comecei a entrevistar. Chegou um momento que aí foi, acho que muito a pandemia contribuiu para isso. Eu parei de fazer os vídeos pessoalmente e comecei a fazer os vídeos assim, a pessoa de casa e eu da minha casa. Uhum. A coisa começou a dar uma esfriada. Eu não estava mais sentindo, como na carreira de atriz, o frio na barriga. Aquela coisa, sabe? Falei, poxa, não tá mais tão legal. E aí depois eu falei, poxa, e agora também virou uma coisa assim de preciso fazer aquela entrevista, preciso fazer uma entrevista. Deixou de ter a naturalidade de fazer vídeos e fazer entrevistas e fazer... Falei, poxa, eu tô achando que entrou num lugar só de entrevistas. Só de entrevistas. E só sobre maternidade. Falei, assim como os meus filhos também cresceram, os filhos das pessoas também cresceram. Talvez as pessoas não queiram me ouvir falando só sobre isso. Talvez fosse legal eu trazer uma outra coisa, um outro lado meu, como eu fazia antes. Que tinha receita, tinha maquiagem, tinha um pouco de cada coisa. Falei, eu acho que tá na hora de eu parar um pouco. Acho que tá na hora de eu reinventar isso, de eu parar um pouco aqui, nesse lugar. E aí, em paralelo a isso, surgiu o convite pro The Voice. A primeira vez que eu fui apresentar o The Voice, que foi o The Voice+. Mas, me corrija se eu estiver errada, parece que quando entra no lugar da obrigação, que para de ser só paixão, você... tem um pouco disso, mas porque me incomoda a coisa de você não tá no calor, de virar... O automático, a o 2 entrega mais 2, o 2 automática. mais 2, o 2 mais 2. Eu acho que não. Tanto que assim, eu não tenho problema nenhum em voltar agora com o canal. Uhum. Não é um problema pra mim, tipo, nossa, vou voltar com o canal. Cara, se eu, por exemplo, no final do ano retrasado, agora já é retrasado, eu tive uma ideia de fazer chamava Quando Quer, Pode. Care, de cuidado, e aí soa quando quer, né? Quando você quer, você pode. Com a minha médica, a doutora Carla Delas, que eu admiro pra caramba, e a gente sempre trazia um especialista em algum assunto. Sobre higiene do sono, sobre não sei o quê. Aí eu falei, cara, olha que legal. Eu vou gravar isso pro meu canal. Tá. Bacana, é um negócio legal. Eu vou levar informação pras pessoas, é uma coisa nova, é legal, é bacana compartilhar essas informações com as pessoas. Então, quer saber? Vou gravar. Gravei, eram 5 episódios e tudo certo. Porque era um negócio legal, era um negócio novo. Eu senti que eu tava cuidando daquilo como aquilo merece ser cuidado. Que eu tava entregando pras pessoas o que as pessoas merecem de mim, o meu melhor, uma coisa com atenção. E não simplesmente chegar lá, gravar entrevista, não sei o que, não. Entendeu? Eu acho que entra nesse lugar. Caroneiros, aqui, olha, a gente não faz ao vivo, mas a gente improvisa. O negócio é o seguinte, tô fechando a cortina porque o nosso cenário escureceu. E como a Tatá contou pra vocês, a nossa prioridade hoje era a Tatá levar e buscar os filhos na escola. Então, a gente tá gravando num horário diferente, por isso eu vou fechar a cortina aqui no improviso, pro reflexo não atrapalhar vocês quando vocês estiverem assistindo. Boa, perfeito. Eu queria falar de você respeitar o seu timing, ainda nesse assunto. Você teve coragem de mudar de emissora no auge da sua carreira. Sim. Algumas vezes. E você sempre fez protagonistas. Foram 29 papéis, principalmente de protagonistas, em todos os lugares que você foi. Essa coragem, principalmente na época que você fez, assim, era quase impensável. Você foi pioneira. Era. Todo mundo tinha muito medo de fazer esse movimento. E assim, até como você estava falando de respeitar o meu timing, por exemplo, que eu estava falando do negócio do canal, quando eu parei, que eu senti que tava precisando dar uma parada, porque a pandemia, tava voltando a pandemia, eu falei, acho que agora eu só quero voltar a fazer vídeos no canal, quando for presencial, quando for pessoalmente. E aí surgiu o convite do The Voice, e daí eu falei, é isso. Eu agora preciso me concentrar nisso. Eu fiz o meu canal durante, sei lá,
mais até, 2, 3 anos não, mais, uns 4, 5 anos aí, muito bem, com muita dedicação, com muita entrega. Agora, eu não quero mais fazer assim, virtual, eu quero estar pessoalmente. E surgiu esse convite, então agora é hora de eu me dedicar a isso. É na televisão, é outro tamanho, é outro enquadramento, é outra conversa, é outro horário, é outro público. Agora eu vou me dedicar a isso. Então essa coisa do timing, inclusive, de não ter problema em encerrar ciclos, sabe? E aí depois eu voltei e fiz lá, junto, eu fiz o The Voice+, depois eu fiz o The Voice, né? A gente chamou o Voição, né? Que é o adulto. E enquanto eu fazia o adulto, eu voltei e fiz aquele negócio do Quando Quer Pode no meu canal. E tudo bem, porque eu achei que era interessante. Porque eu achei que valia. Então, eu me respeito muito também, assim, sabe? Inclusive nessa coisa que você está falando, de ter ido mudar de emissora. Na época, era uma coisa realmente impensável. Era você impensável. sair de uma Rede Globo, que eu tô muito feliz de estar novamente na Globo. Pra mim é como se eu estivesse em casa, é como se eu nunca tivesse saído dali. O lugar, o cheiro, as pessoas. Eu trabalho lá desde os meus 12 anos, né? Então, assim... Pra mim, realmente é um lugar que eu me identifico, me conecto muito. Eu tô muito feliz de, inclusive, começar a minha carreira como apresentadora na Globo. Pra mim é muito simbólico, assim, que eu comecei como atriz na Globo e depois voltar pra emissora como apresentadora. Então, é realmente muito bacana, uma história bonita, assim. Você começou como apresentadora no seu canal. Sim, mas trabalhando pra mim, né? Eu digo assim, no meu canal. Sim. Né? Então, assim, tem essa diferença, né? E daí, é isso que eu tô falando, né? O público da TV é um público também muito diferente do público da internet, né? O programa que eu tava fazendo e que eu faço agora atinge uma outra idade diferente da galera que vê o meu canal. Então, assim, são públicos diferentes, né? São nichos diferentes. Pessoas que não me acompanhavam como apresentadora no meu canal e que passaram a me conhecer como apresentadora pela TV. E aí, na época, eu lembro que foi realmente uma coisa assim... que eu acabei a novela Agora Que São Elas, e daí surgiu esse convite para o SBT. E ali, naquele momento, sabe aquele momento que você tá naquela transição, assim, com você mesmo, sabe? De personagens e tal, eu ainda fazia as meninas mais novinhas. Daí eu falei, cara, eu acho que agora eu preciso dar uma virada nisso. Eu não lembro exatamente com quantos anos, fazer a conta agora, assim, quantos anos eu tava na época... Mas eu lembro que eu estava numa idade mais madura, que eu estava buscando outros desafios, outros tipos de personagens, sabe? Encarar uma coisa, poxa, agora eu tô mais mulher, eu já não sou mais a menininha que faz, as menininhas apaixonadas, o primeiro beijo, não sei o que, né? E daí, quando veio a história do SBT, que foi primeiro eu fui pro SBT fazer uma novela chamada Os Ricos Também Choram, que era uma novela... que se tivesse talvez sido na Globo, teria sido um grande sucesso, que a novela era muito linda, uma novela muito bonita, e assim, o texto era muito bacana, a ideia era muito bacana, eu ia fazer uma protagonista, tinha uma história super legal, e era uma época que estava indo uma galera de técnica, de direção, de equipe técnica e tal, então tinha uma esperança, uma expectativa de que assim... na verdade, eles não faziam novela porque não sabiam como fazer. Agora, a galera tá vindo pra cá. Então, assim, poxa, que legal. São portas que estão se abrindo, são novas possibilidades. Imagina, hoje em dia, tem um tanto de streaming, de não sei o quê. Mas na época, não. Na época era assim, caramba, tem a Globo e agora vai ter o SBT. Sim. Investindo mais, eles já faziam novelas, mas investindo mais, trazendo profissionais que eram da Globo, diretores, produtores, câmeras, gente de iluminação. Então era uma grande aposta, assim, o elenco ainda tinha muito medo, mas a parte de estrutura, tinha uma galera que estava indo. Estava pronta. Então assim, então dava uma sensação, assim, de... Caramba, é isso, vai dar certo. Vai dar certo, vai rolar. Eles agora estão se preparando para isso e tal. E eu acreditei, eu confiei. Eu falei, é isso. Eu vou. A personagem é muito bacana. Alguém falou, você tá louca? Vários. Eu acho que foi difícil alguém falar assim, arrasou, vai lá. Era uma coisa assim, sério? Não. Tem certeza? Sabe, era uma coisa mais assim. Mesmo assim... Mais uma vez, você confiando na sua intuição. Eu achei que talvez fosse o momento de dar esse passo. E também entendi que poderia não dar certo. Que realmente não foi uma coisa que, eles começaram a investir e aí deslanchou. Não, foi um movimento. Teve aquele movimento. E eu fiz parte daquele movimento ali.
de acreditar, de achar que, poxa, legal. Na minha cabeça também, eu não via muito como concorrência. Eu via como é hoje. É uma abertura. São mais possibilidades. Na minha cabeça não era uma coisa, porque até não era isso realmente, do tipo, nossa, é uma concorrência. Não, pra mim era uma coisa assim, poxa, é mais uma possibilidade que tá se abrindo. É mais uma opção, é mais uma oportunidade, que é como a gente vê hoje. Né? Você tá lá, você tá ali, tem tanta gente que tá circulando o tempo todo e com muita naturalidade. Hoje em dia isso é muito normal. Isso é muito normal. Entendeu? Então naquela Raras época... são as pessoas que aceitam exclusividade. Né? Então naquela época, eu não sei porquê, eu tive essa visão. Eu não via como uma concorrência. Eu via como assim, cara, que legal, tá abrindo essa oportunidade aqui. De fazer uma protagonista, uma personagem muito boa, interessante, diferente de tudo que eu fiz. Era uma novela de época, eu adoro novela de época. Isso também me chamou bastante. Aí tinha essa galera que, poxa, o iluminador eu já conhecia, o diretor eu conhecia. Aí eu falei, legal, vamos. E fui. E foi, de fato, uma experiência muito legal. Foi um divisor de águas, assim, eu acho que até pra mim como mulher, não só como atriz, mas eu digo assim, essa iniciativa mesmo, essa coragem sou dona do meu próprio caminho, sabe? Assim, eu vou seguir esse lugar. E eu fui. Mas é muito curioso porque você via a sua carreira como algo maior. Você nunca pensou que eles eram donos da sua carreira, a emissora. Você sempre se sentiu dona do seu próprio destino, né? Eu acho que eu sempre entendi que a gente tem direito de escolhas, né? Algumas escolhas são certas, algumas escolhas são erradas, todas as escolhas têm consequências. E eu sempre achei que, assim, que a gente tem o direito de escolha. E naquele caso, pra mim, especificamente nesse caso, é isso. Eu não via como uma coisa de, tô indo pra concorrência. Eu via como uma coisa assim, cara, abriu uma porta ali, legal, é mais uma opção que está se abrindo. Acho que as coisas estão começando logo depois veio a Record abrindo também. Então, assim, eu entendi que aquilo era um movimento natural. Eu entendi naquela ocasião, eu entendi aquilo como um movimento natural. Se fosse uma personagem que eu não achasse interessante, ok, mesmo sendo um movimento natural, eu falaria, não. Não acho que você aceitaria uma personagem que você não gostasse. Não aceito. Eu ia falar, por nossa, dinheiro, eu acho que você... Aquelas bem, conhece hoje. Não, mas eu vou te falar, nada na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa movida ao dinheiro. Sim. Não. Eu sou uma pessoa... Eu gosto do desafio, eu gosto do brilho no olho, eu gosto de me dedicar, e quando eu me dedico. Eu nunca faço as coisas meia boca, assim. Se for pra fazer assim... Tá bom. Tá, vamos. Não vou. Não vou entregar para as pessoas isso. Não vou fazer isso comigo, de me doar pela metade, de ir fazer uma coisa que eu não acredito. Você nega jobs? Eu acho que a gente tem que ser coerente com a gente. Tá. Ser coerente com a nossa verdade. Por exemplo, eu não faço uma publicidade de coisas que eu não uso, que eu não consumo, que não fazem parte da minha vida. Não faço. Não faz sentido para mim. Então, assim, por exemplo, tem várias coisas de publicidade que já chegaram pra mim que eu admiro, posso falar assim, nossa, que legal, acho essa marca ótima, mas não faz parte da minha realidade. Eu não consumo, eu não tenho na minha casa, então acho que não faz muito sentido. Eu não vou fazer isso com a marca, eu não vou fazer isso com o meu público, de enganar as pessoas, porque o dinheiro é legal. Sim. Entendeu? Então, assim, eu entendo, respeito cada um. Eu quero que, assim, eu tenho até um pouco de medo de falar algumas coisas, porque eu quero que também as pessoas entendam que eu respeito cada um. Como eu falo da minha profissão, que a minha profissão me permite agir dessa forma, otimizar o meu tempo, distribuir meu tempo dessa maneira. Tem pessoas que não têm essa oportunidade. Sim. A maioria das mulheres não tem essa oportunidade. Então, assim, eu tenho sim uma vida que eu comecei a trabalhar muito cedo, conquistei coisas muito cedo, então eu tenho sim o meu carro, eu tenho sim condições de fazer uma coisa. Tem gente que não tem, que também começou a trabalhar cedo e não tem essa oportunidade. Então, assim, eu quero que as pessoas também entendam que eu acho que primeiro, eu respeito a realidade de cada pessoa e que eu entendo que isso funciona pra mim. Às vezes uma outra pessoa fala, cara, eu preciso da grana, eu vou fazer a publicidade sim, mesmo de uma coisa que eu não consumo. Beleza, pra você funciona, pra mim não funciona. E eu me permito fazer essas escolhas, entendeu? E ao mesmo tempo eu respeito quem fala, cara... Eu quero ganhar minha grana, tá tudo bem, é o que funciona pra você e é o que funciona pra mim. Eu vejo que você tem muito essa consciência
de uma mensagem macro que você passa. E a sua família é um exemplo. Para você, em algum momento, isso é um peso? Você falar, nossa, eu tenho que mostrar, eu tenho que compartilhar. Você sente isso? Eu não sinto isso dessa forma. Eu acho que a rede social traz um pouco disso pra gente, mas não nesse lugar do tipo, putz, eu tenho que mostrar isso, eu tenho que mostrar a minha realidade, eu tenho que mostrar a minha vida, porque eu sou uma pessoa conhecida. Não, isso não. O que eu sinto, que eu acho que a maioria das pessoas sentem, assim como amigas minhas que não são do meio artístico, é aquela coisa de estar sempre ativo, né? De estar sempre ali na rede social, de estar sempre compartilhando coisas. E mesmo se não fosse famosa, mesmo se não... Porque tenho várias amigas minhas que não são famosas e que falam assim, nossa, não postei um stories hoje. E ficam preocupadas que não estavam ali na rede social aquele dia. Mas é verdade, entendeu? Às vezes você fica numa sensação quando o seu veículo de comunicação de Sim. todo mundo hoje, todo mundo que tem um Instagram aberto e uma conta no LinkedIn é uma pessoa pública. Sim. A partir assim, desse momento a gente já sabe disso. Sim. Que tem marca pessoal, que tem assim, a sua mensagem. Então, muitas vezes, eu sinto também isso. Eu falo, nossa, eu não postei nada hoje, meu Deus, preciso então, pensar em algum assunto. nesse lugar, assim, Entendi. entendeu? Não pela pessoa pública, não pelo casal, não pela família. Agora, falando dessa coisa da família, do casal, é muito interessante, porque assim, o Michel, ele é esse amor de pessoa que as pessoas veem mesmo. Uhum. E eu até brinco, assim, ele é ainda mais incrível na vida pessoal do que ele mostra realmente, que as pessoas acabam vendo o artista, né? Uhum. A gente, quem conhece ele como pessoa, como ser humano, realmente ele de fato é encantador. E a gente tem um público que sempre gostou muito dele, um público que sempre gostou muito de mim, independente do casal, antes do casal. Quando a gente se tornou um casal, somou esse público, assim, que tinha carinho por nós, que tem carinho por nós, que se identifica com a gente de alguma maneira, seja ou porque gosta da música dele, ou porque gosta da personalidade dele, ou porque gostava das minhas novelas, da minha forma de apresentar, de atuar, ou porque se identifica com a minha personalidade, com o meu jeito de ser. Então, assim, a gente recebe, de fato, muito, muito carinho das pessoas. E são duas pessoas famosas, né? Assim como tem vários outros casais de artistas. Então, isso sim potencializa. Tem essa coisa. E eu sinto que eu e ele, embora a gente seja pessoas públicas, eu acho que a gente administra bem isso, assim. Eu não me sinto em momento algum pressionada a mostrar a minha vida particular. E também não é uma coisa que nos incomoda, você entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Assim, não é uma coisa que eu falo assim... Ai, tá muito exposto, ou então, ai, tem que mostrar isso, né, porque a gente é conhecido. A gente sempre agiu com muita naturalidade. O Michel, por natureza, ele já é mais tímido, mas não é nem tímido, ele é mais discreto, talvez, assim. E ele não posta muito, não é muito da rede social e tal. Eu, por minha vez, já é muito natural. Eu adoro abrir, fazer. Eu faço sem filtro, sem maquiagem, eu faço malhando, suada, pra mim tá tudo bem. Então, assim, a gente respeita muito os artistas individualmente, as personalidades de cada um, e funciona bem. Por exemplo, ele não tem muito hábito de fazer os stories, mas como eu tenho esse hábito, pra ele é super natural entrar nos meus stories. Entendi. Super. Então, assim, a gente nunca foi, e eu acho que daí vem muito a identificação das pessoas, a admiração das pessoas, a gente nunca foi muito programado, a gente não programou ser esse casal, que tipo de casal a gente vai ser. Eu nunca programei que tipo de pessoa eu vou ser na internet. Eu fui sendo eu. E ele foi sendo ele. Ele não aparece muito, eu apareço, ele se sente confortável de aparecer no meu. Então, assim... Foi o que deu mais certo, né? É isso. E eu insisto nessa tecla, assim, eu acho que quanto mais sincero, mais natural, mais genuíno você for, mais funciona. Porque, assim... Ninguém sustenta há muito tempo. Um personagem, um tipão, um não sei o quê. Não, a pessoa que está fazendo não sustenta, o público que está vendo não acredita mais. Então, assim, e até a escolha de começar a não usar filtro, tudo foi, assim, muito natural, porque realmente foi isso. Falei, cara, eu sou tão natural, eu mostro o que eu acho legal, eu não tenho uma coisa assim, nossa, isso eu acho interessante, vou postar que vai dar visualização. Eu falo, nossa, adorei isso aqui, vou postando. Até minhas amigas falam, nossa, do nada você abre a câmera. Eu falo, porque não programo, porque eu deixo a coisa acontecer com naturalidade. E aí a coisa da escolha de não usar filtro veio assim também. Quando eu comecei a ver que eu tinha que abrir o celular e catar o filtro, falei, tá errado. Eu não quero isso, eu não quero ser escrava disso. Eu não quero mostrar uma coisa para as pessoas que não é.
Eu não quero ter que ficar me gostando só de filtro. Porque acontece isso. Eu, uma época, usava tanto filtro. Pergunta pra eles. Eu usava um filtro laranja, a gente não via que era laranja. Então acontecia isso, gente. Daí teve um dia que a equipe praticamente teve que falar, não tá legal? Não tá bom, não. Então, e eu tive essa consciência, assim... Que bom! É porque, e vou te falar, a sorte é que o filtro que eu gostava era lá pro quinto, uma coisa assim, que aí eu começava assim, eu entrava, queria filmar alguma coisa de momento, tipo, ai que legal isso, aí tava 1, 2, 3, 4, 5, já passou. O momento, já foi. Aí eu falei, cara, não tá legal isso não. Eu não quero me gostar só de filtro. Eu não quero que as pessoas acreditem numa coisa que não é verdade, porque eu não sou essa pessoa que tá pensando aqui com esse filtro. Eu já tô com 38, 34, acho que foi do 38 pro 39. Eu tô com 38, tem sim, tem ruguinha aqui, tem outro. Cara, que bom, legal, é isso, já da minha história, né? Falei, quer saber? Não vou usar mais filtro, não. Legal. Não quero mais, não vou usar. E eu não uso mesmo, assim, eu mesmo malhando, mesmo na praia, sem maquiagem, acordando. Eu acho perfeito. E a gente assumiu isso para as coisas de trabalho, de publicidade. Todo mundo sabe que eu não vou tirar um dia de fazer maquiagem, cabelo, para poder fazer aquela foto com o produto. Não é assim, eu faço a minha coisinha do dia a dia ali, que é a minha realidade, que é como as pessoas me veem, que é quem eu sou. E eu gosto do que eu vejo, tá tudo bem. O que é sucesso para você? Olha, eu acho que sucesso é você se aceitar, você se respeitar, você buscar o que te faz feliz. Isso é sucesso, cara. Isso é sucesso mesmo, porque aí a consequência vem. Eu acho que quando você se respeita, quando você busca o que te faz feliz, quando você busca ser você, isso é um golaço, assim, isso é um grande sucesso. Então, analisando a nossa entrevista, você é uma pessoa de muito sucesso. Muito obrigada. Não, porque você se aceita, você aparece sem filtro, você adequou isso às suas campanhas e você segue a sua intuição. De verdade, assim, eu busco me respeitar mesmo. Eu busco isso. Acho que isso vem com o tempo, vem com a maturidade. Acho que quando a gente é jovem, a gente não tem tanto essa visão. Eu tenho muitos erros, muitas falhas, muitas coisas que eu quero aprender. Tem muitas coisas em mim de defeitos de personalidade, assim, que eu sou muito impulsiva e tal. Eu sou muito ansiosa. Tem muitas coisas que eu não gosto, mas que eu busco trabalhar para melhorar e busco ser gentil comigo. Isso sabe? É importante. Assim, do tipo, eu consigo reconhecer bem as minhas falhas. Assim, eu falo, cara, puta, eu erro legal aqui, eu mando mal aqui. Eu preciso melhorar isso. Sou aquela pessoa que não tem o problema em pedir desculpa. Fala, cara, desculpa, eu errei mesmo. Nossa, não devia ter feito isso. Sabe? Então, assim, eu cada vez mais, e até essa responsabilidade veio muito também quando eu tive as crianças, assim, de buscar não só ser uma pessoa melhor, mas também de ser mais gentil comigo, sabe? De me ouvir, de me respeitar, de aceitar, de me olhar. Uma coisa que eu falava, assim, muito, às vezes a gente se vê, mas não se olha, né? Sabe? Essa coisa de você olhar no espelho e fazer aquilo. Aí eu lembro que há um tempo atrás eu comecei quando eu lavava o rosto e tal, eu falava, eu tô me olhando. No início é estranho, né? Você olha no olho, você olha umas coisas e fala, caraca, tá bom. E eu digo, não é esteticamente, não, é se olhar, sabe? Olhar. Se conectar com você mesma. Profundo isso. E eu venho cada vez mais buscando isso, assim. Essa conexão comigo. Eu tive 2 gestações muito próximas, e aí quando eu tive o Teodoro, foi uma coisa que eu falei muito, falei, cara, eu vou precisar me reconectar comigo. Porque eu tive 9 meses de gestação, quando a Melinda tinha 2 meses, eu descobri que eu já estava grávida há 3. Quando ela tinha 3 meses, eu descobri que eu já estava grávida. Daí eu emendei mais 9 meses. Eu falei, cara, eu vou precisar me reconectar comigo. E acho que desde lá, tanto na minha alimentação, quanto na minha rotina, quanto de exercícios, de tudo, eu senti, a Isa acompanhou bem essa transição, assim. Eu vim em meditação, eu vim buscando, sabe? Eu vim buscando, assim, esse me reconectar, quem sou eu de verdade, o que eu gosto, como eu me comunico, as minhas falhas, encarar de frente as minhas falhas, sabe? Sim. Eu acho que isso é um processo. Isso entra muito na próxima pergunta, que é assim, a gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado.
que é assim, toda estrada tem seu erro. Sim. Só que tem erro que, no fim, você agradece por ter acontecido. Porque você fala, nossa, me ensinou tanto. Sim. Que erro que você pode contar pra gente da sua trajetória que hoje você fala foi bom? Não sei, eu não sei se eu erro, assim, bom, todo mundo erra, né? Mas eu acho que a gente faz escolhas na vida, né? E então, poxa, uma escolha errada, assim, me pegou. Agora, eu acho que a gente faz escolhas que às vezes não dão tão certo, que às vezes dão certo, mas que são escolhas que viram aprendizado. Sim. É isso como você está falando. Eu olhando para trás, assim, por exemplo, profissionalmente falando, eu não vejo um erro, eu vejo escolhas que às vezes deram certo, às vezes não deram tão certo, mas que foram escolhas que eu fiz. Algumas escolhas que eu fiz, e não estou nem falando só de mudança de emissora, não estou falando disso não. Então, assim, pode ser que tenha escolhas que eu tenha feito que eu falo, poxa, isso não foi tão legal. Achei que ia ser mais legal e não deu tão certo como eu imaginava. Mas eu acho que tudo faz parte de um crescimento, de um aprendizado pra gente chegar em quem a gente é hoje. Perfeito. Eu acho que é meio por aí, assim. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Pode ser um ou outro. Então, tem um livro que eu li que veio junto nesse divisor de águas aí, que foi O Milagre da Manhã. Que é muito, é quase óbvio, né? Não, é muito bom. Mas eu não sei porquê, talvez no momento de vida que eu estava, alguma coisa assim, ele mexeu muito diferente comigo. Ele tocou num lugar muito diferente, onde eu me comprometi muito com aquilo, assim, sabe? Eu já tinha lido outros livros nesse mesmo segmento e tal, que legal, nossa, que ótimo. Isso foi bacana, tá, acabou. Mas esse especificamente, eu me lembro o primeiro dia, a primeira página, eu lembro perfeitamente a primeira página que eu abri onde eu estava e que aquilo, eu pensei, sabe quando você lê? E era o livro físico, eu gosto do livro físico. E eu falei assim, caramba, caraca, isso tá fazendo muito sentido pra mim. Talvez naquele momento da minha vida e tal, e aquilo ali foi um grande divisor de águas pra mim, mesmo. Esse livro é muito bom. Foi um grande divisor de águas pra mim. E eu me comprometi com aquilo, e eu fiz, sabe? E teve uma mudança de chave que eu tava precisando. Um clique. Teve um clique. Às vezes são coisas tão óbvias, tão simples, né? Mas, por exemplo, esse livro é um livro que é tão batido, talvez, né? Não, assim, um livro tão bom. Comum. Mas me deu um clique bem especial. Bem diferente, assim, quem convive comigo, o Michel, meus pais, a Isa teve uma época, falou, cara, você tá diferente, eu comecei a ler um livro, eu falei assim, nossa, como foi diferente, como foi importante pra você ler esse livro, engraçado, mexeu alguma coisa diferente. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona. Muito obrigada. Eu amei pegar essa carona com você. Não, eu amei, que foi praticamente assim, eu adorei eu analisando a sua carreira e falando. Eu quero pedir desculpas para as pessoas, porque eu falo muito. Mas isso pode ser visto como uma coisa assim, você é muito comunicativa, pode ser ótimo, mas pode ser, nossa, como você fala. Não, mas foi maravilhoso, porque vai trazendo insights e a gente vai acompanhando sua linha de raciocínio. Sim. E eu amo que você não perde uma pergunta, eu já notei isso. Quando, assim, você começa a responder, você tem um dom de concluir os assuntos e de amarrar isso. Eu acho importante isso. Eu não sou uma pessoa em conversas, em nada, assim, de deixar coisas no ar. Eu não sou uma pessoa muito reticente, assim, sabe? Não, mas eu acho isso bom. Eu dou a vírgula, mas eu gosto também do ponto de exclamação. A reticência, assim, eu nunca fui uma pessoa de deixar subentendido, de deixar no ar, assim, não é uma coisa que a Isa faz assim. Não é muito característica minha. Não, muito obrigada. Obrigada a você. Eu amei conversar com você. Eu amei estar aqui com seus caroneiros. Eu amei que você é uma pessoa que se dedica à entrevista. Eu vejo que você me conhece, eu vejo que você sabe a minha história, eu vejo que, sabe, isso é muito legal. E eu, como estou te falando, assim, eu estou sempre aprendendo, sempre buscando. Isso, por exemplo, é uma coisa que eu achei muito legal, que fica assim também aí como uma admiração mesmo, que eu gosto disso, eu também busco isso, sabe? Você tá ali por inteiro, eu senti que você estava muito por inteiro aqui comigo. Com certeza. Que você se preparou pra gente estar junto aqui. Eu fico muito feliz, te agradeço. Inúmeras entrevistas suas. Os caroneiros sabem que eu viro uma stalker.
Então, assim, Achei muito legal. Eu fiquei acompanhando sua viagem. Eu fui assistir o vídeo do pedido de casamento que eu ainda não tinha assistido, eu sabia. Eu li, assim, sua Wikipedia inteira, fiquei contando o número de novelas, fiquei fazendo... Falei, qual foi em qual emissora? Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu vi que você estava aqui muito comigo. Eu amei me ver pelos seus olhos, assim. Eu achei que você teve uma percepção muito legal sobre mim, assim... Sabe, coisas que você foi falando que foram fazendo muito sentido pra mim. Achei muito bacana. Obrigada mesmo pela sua generosidade, pelo seu carinho. Obrigada. Pela sua atenção. E aos caroneiros, muito obrigada. Adorei pegar essa carona com vocês. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão na plataforma, no descritivo que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Beijo!